Boa tarde. Uma reflexão sobre o ambiente escolar. Você trabalharia numa escola onde as mães ou mãe, chega já querendo dar porrada nos professores, literalmente, né? Essa é uma pergunta. Aqui a reflexão aqui é sobre o ambiente escolar no qual nós, professores, estamos vivendo. Show? O que você acha de trabalhar em uma escola onde os pais, às vezes, têm grupos de WhatsApp, fazendo chacotinhas de professores, né? Até isso eu já ouvi, né? Como é que eu vou provar isso, né? Enfim, mas é o que a gente ouve no ambiente escolar. E cada escola, né, tem seu ambiente escolar, que nem sempre é, aliás, quase nunca é um ambiente tranquilo, saudável, onde emana uma energia legal, maneira, né? Geralmente a gente tem vários conflitos, de várias ordens, biológicos, às vezes violência mesmo, física, né? Que você... eu escrevi aqui algumas coisas, né? O que você acha numa escola, né? Trabalhar numa escola onde a maior parte dos alunos fica o tempo todo mexendo no celular, ignorando às vezes até os vídeos que você leva, né? Às vezes um filme, né? E simplesmente, né, os alunos não te dão nenhuma atenção, né? Mesmo às vezes tendo sido chamada a atenção várias e várias vezes, né? Isso é muito comum, né? O uso do celular, eu não sei porquê os pais ainda não se tocaram, né, de que os filhos não prestam atenção na aula, que o celular é prejudicial ao aprendizado como um todo, né? Dificilmente os alunos usam ou sabem usar o celular para um fim útil, né, pedagógico, né? Quero dizer aqui um ambiente onde você tenha de uma forma saudável, né, uma relação, né, em que você possa permitir que o aluno use o celular, né, mas geralmente o aluno usa o celular o tempo todo e é um vício, né, já se tornou um vício, né, e ele simplesmente não consegue, ninguém consegue, né, já vi processos até, né, de pais que revoltados não com o uso do celular, mas com o fato de o professor ter pego o celular em sala de aula, né, enfim, estamos cercados, nós professores, diretores, estamos cercados por todos os lados, né? Muito se fala às vezes, né, em postura, né? Qual é a postura, né, que o professor deve ter, mas qual é a postura que o pai deve ter? Qual é a postura que o aluno deve ter no ambiente escolar, né? A gente imagina uma escola ideal onde todo mundo participa, todo mundo dialoga, todo mundo se entende, mas nunca é assim, né? Está longe de ser assim, né? Os consensos, né, dentro de um espaço escolar dito democrático, né, geralmente é algo muito raro. Essa é a questão, né? E a escola, né, sempre foi, e será um espaço de conflitos, né? Conflitos não necessariamente, né, violência física, né? Mas um espaço onde às vezes, né, onde você tem, por exemplo, né, um professor de artes, né, organizando todo um trabalho de final de ano, né, festival de talentos. Uma mãe chega na escola e simplesmente diz para o professor que o filho dele não vai cantar a música que ele está pedindo porque aquilo fere os princípios religiosos dela, enfim, né, toda aquela história. Aí fica essa questão, né? A educação é dever de todos, né? Os pais às vezes se sentem dono dos seus filhos no sentido da consciência, né? Como se a escola não tivesse certos papéis, né, sociais, né? A escola é por excelência, né? Se não é por excelência, é um dos ambientes mais importantes para a socialização dos estudantes, né? Portanto, até que ponto isso está correto, né? Cabe aos pais educar, né? Mas a escola também tem que educar. E será que o pai tem esse direito de proibir o professor de
que o filho cante uma música que ele quer, às vezes até que ele escolheu, né? Enfim, muitas vezes chega já dizendo que não pode, que não sei o quê, ou às vezes que a aula que ele deu é uma aula que vai ferir lá, enfim, que não está nos ditames morais cristãos que ele acha que deveria estar, né? Então, muitas vezes isso ocorre. Agora, o que me chama mais atenção são algumas coisas que eu vivenciei também, né, de perto, né? Por exemplo, né, eu já tive casos de alunos do primeiro, segundo e terceiro ano terem suas notas baixas, vermelhas, né, no primeiro, segundo e provavelmente ficariam de nota vermelha no terceiro bimestre, né? E eu sempre disse, olha, os alunos não estavam entregando os trabalhos, né? São 3 instrumentos, aí eu passei os 3 trabalhos, né? Enfim. E os alunos simplesmente não faziam. Passaram o primeiro bimestre, passou o segundo, e eu sempre avisando, olha, tem que entregar, senão vai ficar com nota vermelha, né? Não sei, né? E, enfim, passados esses 2 bimestres, chegando ao final do terceiro, onde as notas continuariam ficando vermelhas, os pais, fui surpreendido, né, na escola, por um grupo de pais, de mães, né, em torno de 20 talvez, né, tinha uma reunião para discutir notas, né, e aí os pais queriam saber, né, enfim, por que as notas estavam vermelhas, enfim, e os alunos, né, meio que maldosamente, né, não vejo de outra forma, dizendo que eu tinha perdido os trabalhos, que enfim, que eu era muito relapso, não sei o que, várias coisas, né? Invertendo, aí a questão é que às vezes inverte até o ônus da prova, né? Quem acusa tem que fornecer a prova, né? Eu, como professor, eu deveria ter uma certa fé pública, né? Eu estou ali para educar os estudantes, eu estou ali para cobrar, para, né, manter alguma certa disciplina, né? E contar com a ajuda dos pais, coisa que eu não tive, muito pelo contrário. Eles apoiaram os seus filhos, né, acreditando que eu perdi os trabalhos, enfim. E resumindo, né, eu tive que dar meu jeito e, enfim, aí a partir de então eu comecei a ter um caderninho, né, uma folha onde os alunos, ao entregar o trabalho, assinavam. E é engraçado, né, provando aí a malandragem desses alunos, que ao fazer isso, nenhum aluno mais reclamou que eu perdi trabalho. Show, porque tinha uma prova que ele entregou. Quer dizer, vejo o aluno, ao me acusar, provar que eu perdi, coisa que ele não conseguiria fazer, eu tenho que provar que o cara entregou, né? E nem mais. Aí falaram que eu falava palavrão, aí eu fiquei pensando em algumas palavras que poderia ter feito, algum palavrão assim. Aí depois a direção da escola me procurou e falou para eu não falar mais a palavra saco, né? Então, realmente, aí eu fiquei assim, caramba, palavra saco, né? E aquilo virou assim, nossa, como se eu tivesse falado coisas horríveis. Eu falei, saco, palavra saco, a gente fala isso o tempo todo, né? Que saco, né? Eu até brinquei com os alunos, né? E aí os mesmos riram, né? Enfim, tipo assim, não me encha mais o testículo, né? Em vez de falar saco, né? Aí os caras, enfim, queriam uma solução, enfim, para as notas. Quer dizer que o professor agora que tem que provar que os alunos não estão entregando um trabalho, não basta ele falar, entendeu? Então, realmente, lá se vai a nossa autoridade, né? Quer dizer que, enfim, né? Em uma outra aula, né, eu fui chamado a atenção, né, por ter passado um tema de redação, isso não foi no final do ano passado, né? E o tema era eleições de 2022. O tema era esse. Aí eu expliquei para os alunos que poderia falar sobre fake news, sobre sei lá, conflitos, violência, né? Falar da diferença dos candidatos, das propostas, enfim. E aí um grupo de alunos se reuniu e foi reclamar com a direção. O que me chama a atenção é que a diretora achou que isso fosse grave, né? Eu ter passado um tema sobre política, né? Aí é que cabe um parêntese, né? Eu não sou juiz. Se eu fosse juiz, a mim, por dever, eu teria que ser imparcial, né? Mas como eu sou professor, eu não tenho obrigação de ser imparcial. Muito pelo contrário, né?
eu como professor de filosofia e sociologia, principalmente, eu tenho que tomar partido, né, das questões que eu coloco. Isso diante das questões polêmicas que a sociedade apresenta, e eu tenho que, às vezes, me posicionar, enfim, fundamentar, né, enfim, os princípios, sei lá, filosóficos da questão, né? Eu não tenho a obrigação de ser imparcial, né? Faz parte da escola, né, esse debate político, né, em torno de várias questões, né? E para a gente falar de política, a gente tem que ser parcial, não tem outro jeito. Não existe princípios universais, né? Que, aliás, cada um, né, acha, né, que o seu princípio é melhor que o outro, enfim, mas é uma outra questão. Cada um tem que tomar o seu partido, né? Diante de várias questões, por exemplo, diante de uma questão de aborto, eu vou ter que falar a minha versão, né? Diante da reforma agrária, eu vou ter que falar o que eu acho, o que está errado, o que poderia ser melhor, né? Ou seja, colocar na ordem do dia os argumentos, ouvir os alunos, etc. e tal. É isso, ouvir a todos e sempre eu, como professor, com a responsabilidade sempre maior de ensinar, enfim, de buscar isso, mas não existe essa tal da neutralidade. Isso, aliás, aqueles que alegam neutralidade estão sendo parciais, né? Porque muitas vezes querem implantar uma certa moral, uma certa ficar em cima do muro para não gerar polêmica, né? Enfim, e realmente esse não é um bom caminho. Mas voltando à questão lá do tema da redação, depois fiquei sabendo que a Estácio, né, que vai às escolas às vezes fazer seus vestibulares, né, faz uma redação lá, e o tema era fake news, né, ninguém falou nada contra, enfim, né, mostrando aí, né, que existe 2 pesos, 2 medidas, né. Enfim, a gente faz um estardalhaço danado, e aí as turmas reclamaram também de novo que eu falava besteira, palavrão, estava falando, sei lá, alguma coisa de conteúdo sexual, enfim, mas vai lá, digamos que eu estivesse falando de sexo, isso é proibido. Falar sobre, digamos que eu estivesse falando sobre masturbação, enfim, a questão da mulher, a questão do direito ao corpo, enfim, qualquer coisa que envolva sexo ou sexualidade, né? Não necessariamente isso é uma coisa. Por que isso é proibido, né? Mas aí, né, eu estava dando uma aula sobre David Hume, né, a questão da teoria do conhecimento, né? Aí lá ele dá um exemplo, né? Ele é um cara empirista, né? Ele já acredita que as ideias têm que estar fundamentadas na experiência. Aí ele pega a ideia de sereia, né? O que é a ideia de sereia? Nada mais é que a junção da metade peixe e metade mulher. Show? Só que aí você pega o rabo do peixe mais a parte de cima da mulher, né? Ou seja, a parte da cabeça, e você forma a ideia de sereia, né? Aí eu brincando com os alunos, vão pensar diferente. A nossa mente, como ele mesmo diz, né, é livre para pensar, e pensar é o quê? É você juntar diferentes ideias e formar novas palavras, né? Você tem a ideia de sereia, né? E aí você forma um ser que não existe na natureza, mas cujas ideias, né, uma ideia composta, né, ideia de peixe, ideia de mulher, você forma uma terceira ideia, que não existe no mundo físico. Aí você tem a ideia de sereia. Aí eu dei o exemplo, poxa, eu posso criar, vamos fazer diferente então, em vez de pegar a parte de cima da mulher, vamos pegar a parte de baixo, a parte do abdômen e das pernas. Aí você junta com a parte de cima do peixe, então você vai ter uma cabeça de peixe, e as pernas da mulher, né? Você vai ter o abdômen, e aí você... Qual é o nome dessa ideia? Não existe, eu posso inventar, eu posso dizer que é um peixeio, né? Aí alguns riram, tal, sem problemas, né? Foi uma aula até descontraída, né? Aí eu até brinquei, ao invés de cheirar peixe só na parte de baixo, cheira peixe também na parte de cima, né? Enfim. Aí a polêmica toda, né, foi que eu fui acusado de, às vezes, de falar coisas com duplo sentido, e tem algum problema ter duplo sentido, entendeu? Né? Quer dizer que a gente não pode contar piadas, às vezes que envolvam algum conteúdo mais, até mesmo erótico, né? Por que o erótico é um problema, né? Mas o que me chamou a atenção foi isso também, né? Quer dizer, né? Imagina se eu fosse... Uma ditadura. Deixa eu ligar aqui. Imagina que eu fosse dar uma aula sobre, né, Gregório de Matos Guerra, né?
para os que não gostam muito, né, desse conteúdo, para uma moral cristã, né? Se eu falar, por exemplo, Gregório de Matos Guerra, vou ver se eu acho um poema aqui, se não me engano é isso, o Augusto Gregório de Matos Guerra, show. Talvez seria uma aula que causaria, né, muita polêmica, e a polêmica não é no sentido de você debater, né? Eu quero uma escola polêmica no sentido de você polemios, né? Que é guerra em grego, né? Que nada mais é que você disputar, né, conceitos e ideias, e daí você tem uma discussão mais rica, né? A polêmica é importante para isso, né? E realmente a boa polêmica seria essa, né? Mas o que às vezes é chamado de polêmica é que a gente fala uma coisa que os outros acham que é um escândalo, que fere lá os princípios da moral e dos bons costumes, né? E enfim, né? E realmente eu não estou achando aqui o poema, mas é um poeta que fala sobre escarra na boca de quem te ama, né? Alguma coisa assim, né? Imagina se eu fosse ler um poema, né? Enfim, o que rola é um certo um falso moralismo, né? A gente sabe que os alunos têm várias liberdades, às vezes falar várias coisas, né? E nunca são... A gente acaba nem esquentando muito a moringa com isso, né? Enfim, então realmente é uma forma de você, né, dar a tua aula, né? Você não pode se preocupar com tantas coisas que acontecem, enfim. Mas enfim, o problema é que o professor é como tem que ser um santo, sabe? Essa ideia que o professor tem que estar ali sentadinho, bonitinho, escrevendo tudo no quadro, evitando as polêmicas, né? E nesse momento aí de eleição Bolsonaro e Lula, né, às vezes chegavam a ser aconselhados, né, não falar sobre determinados temas, né, tipo discussão sobre aborto, discussão sobre... Tudo bem que qualquer coisa pegava fogo, né? Ou seja, tipo, né, a escola até que ponto, né? Até que ponto não seria proveitoso, né? Mas assim, desde sempre, né, existe essa questão aí da moral e dos bons costumes, né? Muitas vezes questões essas levantadas pelos próprios alunos. Já me lembro que no início, quando eu estava começando a trabalhar ainda no Estado, eu escrevi um texto sobre... Acho que era uma aula sobre indústria cultural, e eu estava falando sobre o BBB, né? Big Brother Brasil, que era um programa, né, que todo mundo sabe que a qualidade né, nada... Um programa, enfim... Mas aí eu no texto eu botava a sigla BB como sendo Big, que é a grande bunda Brasil, alguma coisa assim, um grande bosta Brasil, enfim. Aí fazia várias críticas, enfim, da superficialidade, enfim, do entretenimento fútil, né, alguma coisa assim, né. E aquilo os alunos fizeram um abaixo-assinado dizendo que eu estava sendo muito obsceno, né, enfim, porque a única palavra ali demais, assim, que eu usei foi a questão da bunda, né? Também falava da sexualização explícita, né? Por parte de adolescentes, que às vezes começam, né? Mães que às vezes começam a passar batomzinho, roupinha mais apertadinha, meninas de 10, 11 anos, né? Que isso às vezes poderia ser, tipo mocinhas, né? Meio que já achando isso bonito, né? Enfim, menina pintar ruim, enfim. E às vezes também, né, a questão da sexualidade, da vida sexual precoce, demais, da gravidez precoce, né? Enfim, várias coisas lá, ou seja, mas o tema ali, né, que poderia ser debatido, discutido, né, enriquecido, né, simplesmente ficou, né, como se bunda, né, fosse um palavrão assim, sabe? Nossa, imagina você escrever bunda, né? É uma coisa assim muito... Enfim, a grande polêmica é que não tem a polêmica, né? Essa polêmica
debate, né? A polêmica que tem é no mau sentido, né? De você junta todo mundo contra o professor, porque às vezes ele está prestes a reprovar todo mundo, então vamos lá, o texto ele escreveu bunda, olha, vamos fazer um abaixo-assinado e tentar pegar esse cara, entendeu? Um pouco isso. Então o ambiente escolar é isso, né? A gente está sofrendo aí. Vários colegas já relataram outras perseguições, né? Às vezes, como se nós, professores, não pudéssemos falar de política, né? Estivéssemos doutrinando a cabeça dos alunos. Qualquer coisinha é doutrinação, qualquer coisinha é você está falando coisas que vai contra os princípios da moral e dos bons costumes, né? Mas, enfim, fica aí, né, a dica, né? E às vezes isso até pode ser encarado como uma assédio moral, né, por parte dos alunos, dos pais, né, que de forma frequente vão às escolas reclamar, né, já chegam muitas vezes com uma postura não nada dialógica, né, enfim, como se a gente tivesse ali meio que corrompendo a mente desses alunos, né? Tudo que a gente fala e pergunta, né? Por exemplo, uma aluna às vezes de saia, que sempre usa saia evangélica, eu perguntei para ela, né? Ela tinha uns 13 anos, né? Onde é que está escrito na Bíblia que tem que usar saia, né? Simplesmente perguntei isso. Aí tinha as outras 3 lá, uma era católica, outra era evangélica. Eu falei, ela é evangélica que não usa saia, né? Onde é que tá? Aí a mãe me ligou, você está desviando a minha filha da fé, entendeu? Aí depois, tempo passa, né? Depois de algum tempo, 1 ano ou 2, essa mesma menina começa a usar calça, enfim, descobre lá, né, a sua vida de menina, né, quase já beirando aí, né, os 17, 18 anos, né, enfim. É como se você simplesmente fazer uma pergunta, né, que poderia ser respondida, né, se essa adolescente fosse, digamos assim, preparada, né, para responder, porque imagina, uma pessoa só usa saia, jeans, vai em todas as escolas, onde ela vai, aquela saia, alguém vai perguntar, por que você tem que usar saia, por que você não pode cortar o cabelo, por que você não pode sair à noite? Ela vai ter que estar minimamente preparada para responder esses desafios, né? Então eu não vejo problema perguntar, né? Acho que o grande erro aí é os pais às vezes não saber explicar para os filhos por que a religião que eles têm para eles é a melhor e por que tem que fazer isso, né? Então eu teria que responder, né? Preparar a criança e o adolescente para responder essas questões, né? Porque eles vão ser perguntados o tempo todo, né? Então realmente é isso, né? O espaço é conflituoso, né? Os professores que se aposentam estão comemorando que conseguiram, né? Não está fácil, a pressão é constante, mas enfim, o desafio é nosso, né? Os professores estamos aí para proteger a escola pública, laica, gratuita, de boa qualidade sempre. Então um abraço aí a todo mundo. Espero que essa live, né, sirva de fomento para ir, né, um pequeno debate, né, entre os alunos, pais, enfim, não sei onde esse vídeo vai parar, né, que a gente possa fazer da escola, né, um espaço realmente de debate, né, de aprendizado, né, de escuta, enfim, e que seja menos conflituoso, né, enfim. Então realmente mas assim, resumindo, a gente está sofrendo muito assédio moral nas escolas, né? Disfarçadamente às vezes, né? Assédio moral ele entra por várias janelas, né? Então essa coisa às vezes o professor ser chamado sempre, que é um pai não sei o quê, que não está gostando, não gostou, e você tem que se explicar, enfim, né? Quer dizer, meio que coagindo a gente moralmente, né? Vamos colocar assim nesses termos, né? Realmente isso é uma coisa que está assim, eu não sei se tem alguma coisa por trás, eu imagino que sim, né? Um grupo aí de pais, né, insatisfeito, né, politicamente, né, estão aí se organizando para atacar os professores. Geralmente são professores, né, da área de humana, história, filosofia, sociologia, né, são os alvos, digamos assim,
prediletos da extrema direita, né? Aqui em Friburgo, na cidade de São Pedro, né, tem esse grupo de pais que atacaram 2 professores, uma professora e um professor, né, e ameaçando de processo, não sei o quê, falando que estava doutrinando, enfim, etc. e tal. Então, realmente, temos que ficar vigilantes, né, e enfrentar isso aí de cara e não ter medo de enfrentar isso, porque faz parte da nossa profissão, né, porque a educação não é só paz e amor, né, não é só o professor chegar e dar o recado dele e ir embora, né, existem os efeitos, né, psicológicos, enfim, que a sua aula pode suscitar nos alunos, enfim. Mas é isso, a educação é um dever de todos, do Estado, nosso, enquanto pais, enquanto professores, né? Eu imagino que no espaço, sala de aula, quem é que manda ali é o professor, né? Então os pais não têm o direito de chegar e proibindo, pode no máximo conversar, sugerir, né? Acho que cada um no seu quadrado, né? Para que a gente possa trilhar, né, uma educação mais proveitosa para todos. Porque esse professor, né, tudo que ele faz, você fez assim, não gostou, não sei o que, sempre perseguindo, sempre alguém reclamando, e isso pode inibir, né, até a criatividade do professor, né, tirar a sua vontade de potência, né, de você, a sua criatividade, né, seu desejo, né, de querer fazer diferente as coisas, né? O professor tem que ter essa liberdade de pensar e de criar coisas, né, de passar filmes às vezes que ele não vai assistir em casa e que seus pais não vão gostar, entendeu? E a tarefa da escola é expandir o horizonte intelectual, reflexivo, moral, sexual, né, no sentido de ampliar, né, as formas de pensar, né, sobre a sexualidade dos alunos, né. Então, muitas vezes a gente sofre acusações, o cara tá com essa ideologia de gênero, isso não existe isso, né, isso existe orientação, né, cada um. Escola, ela é um espaço para a gente formar, né, mais do que o cidadão, o ser humano, né, esses vários aspectos, né, essas várias dimensões psicossociais, enfim, moral, intelectual, etc. e tal. É isso. Vamos ter conflitos, vamos ter divergências ideológicas, mas é bem-vindo ao humano, né? Ser humano é isso. Ser humano é um conflito o tempo todo, né? Então, realmente, a gente tem que ter essa clareza de compreender isso. Então, é isso aí. Encerro por aqui.